Cumprimento todos os presentes, pedindo e agradecendo antecipadamente que me apontem erros. É para isso que a Universidade existe. Que cada um, seguindo o exemplo do Sr. Professor Menezes Cordeiro, que cada um trabalhe afincadamente para ter certezas e, quando as tem, trabalhe afincadamente para desconfiar delas. É isso que a Universidade é. Essa abertura científica, este colóquio representa a abertura científica de um grande mestre, que é o Sr. Professor Menezes Cordeiro. Na organização do colóquio, como papel de operacional. Feito o elogio ao Sr. Professor Menezes Cordeiro, cabe, como operacional na organização, elogiar também a equipa do Sr. Walter e Centro de Investigação de Direito Privado, que é inexcedível, de uma disponibilidade exemplar. Duas palavras ainda antes de passar ao tema. Um agradecimento em especial pela lição, pelo proveito da lição do Sr. Professor Garcia Amado e assinalar o privilégio também que é falar na presença do Sr. Professor catedrático, jubilado, de Direito de Políticas, que é o Sr. Professor Jorge Miranda. Peço, Sr. Professor Jorge Miranda, e presumo que a mesma abertura científica caracteriza o Sr. Professor Jorge Miranda relativamente à abertura científica do Sr. Professor Menezes Cordeiro, pelo que tenho a esperança de não o chocar em qualquer atrevimento que venha a cometer naquilo que passa a dizer. Vamos ao tema. Se me permitem, há duas hipóteses de tratar deste tema. Ou eu começo aqui a dizer o que é que acho acerca dos tribunais, o que é que acho acerca do legislador, qual é a fronteira entre uns e outros. Essa é uma hipótese. Mas arrisco dizer que cada um de nós nesta sala teria a sua resposta acerca do que é um princípio, do que é uma norma jurídica, do que é ponderar princípios, quando é que se pode ponderar princípios, quando é que o juiz se pode aproximar na ponderação de princípios da tarefa do legislador. E como arrisco dizer que cada um de nós teria uma resposta a dar a todos estes problemas, a alternativa que avento como correta é eu silenciar convicções minhas e tentar apurar as respostas a estas perguntas que radicam na comunidade. É isso que se vai tentar fazer. Permita-me, Sr. Professor Caranho da Frada, uma pequenina provocação no seguimento do que acabo de dizer. O Sr. Professor Caranho da Frada criticou forte e feio o relativismo, sim senhora, mas se me permite, o relativismo de que fala é o relativismo que já não é perigoso, não mexe com a comunidade. O relativismo que hoje vivemos não é um relativismo de que cada um tem os seus gostos e que gostos não são discutíveis. Um gosta de manga, outro gosta de ananás. Se o relativismo se circunscrevesse a gostos pessoais, não haveria qualquer problema. O problema é que os absolutos pulverizaram-se. Este é o grande problema da sociedade de hoje. Nenhum de nós que tem aqui uma concepção de justiça vai dizer que a sua concepção de justiça para o mundo circunscreve-se a si próprio nos atos que pratica dentro de casa. Isto não acontece. Cada um de nós, e pelo menos falando por mim, há a tentação que sinto, por vezes, cada um de nós está convicto de que a sua posição, a sua construção do direito da comunidade, etc., é a melhor para a comunidade. E por isso, no relativismo de cada um, joga-se o absoluto da comunidade. Dirão os senhores presentes nesta sala, esta é a sua opinião acerca do que é que cada um de nós pensa. Não é. É que houve uma tomada de posição comunitária reconhecendo esta pulverização do absoluto. Os relativismos já não são relativistas. Os relativismos são absolutos. Cada um
tem o seu relativismo absolutizado. E como é que se consegue demonstrar que a comunidade consagrou esta pulverização dos absolutos, erradamente qualificada como relativismo? Demonstra-se isso com o sistema democrático. Quando cada pessoa vota aos 18 anos, não se está a dizer que cada pessoa pode votar os destinos da arrumação da sua roupa, da sua mobília, da sua escova de dentes. Não, não. Com 18 anos, cada um decide o que é melhor para todos. E isto é a constatação de que a própria comunidade reconhece a pulverização dos absolutos, do absoluto. Sendo assim, vamos ao que interessa, saber o que é que a comunidade diz sobre estes assuntos. E asseguro a cada pessoa presente que, se me perguntassem qual a minha posição pessoal, o meu discurso, asseguro, seria muito diferente. Mas cabe a um jurista silenciar o que tem de opinião pessoal para ser porta-voz da comunidade. Só assim desempenha o seu serviço à comunidade. Seja bom, seja mau, aquilo que reconhece radicar na comunidade. Uma consequência do que acabo de dizer é o provincianismo do que vai ser dito. Se interessa o que a comunidade diz, eu vou ter presente o discurso da comunidade sobre estas matérias, o que é um princípio, o que é uma norma, quais os limites da jurisdição, em Portugal. É a comunidade que sirvo enquanto aprendiz do direito. Não significa, o que acabo de dizer, que a ciência do direito é paroquial, é provinciana. Não. A ciência do direito é universal, não tem fronteiras. O objeto da ciência é que tem fronteiras, porque o direito português não se aplica na China. Por isso, sublinha-se, o que vai ser dito de paroquial reflete o caráter paroquial do direito português. Não reflete um caráter paroquial do científico, enquanto aprendiz dessa ciência. Primeiro ponto, o que é que está aqui em causa com a ponderação de princípios? Está em causa, não é a solução dos hard cases. Não é. Aparentemente, dir-se-ia, ponderar princípios, isto é importante para resolver aqueles casos muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Quais são? Lacunas, preenchimento de conceitos indeterminados. Estou a falar muito perto ou não? Lacunas, preenchimento de conceitos indeterminados e contradições normativas inultrapassáveis pelos 3 critérios clássicos, tempo, especialidade e hierarquia, e contradição de princípios. Estes são os hard cases. Acontece que, quer verticalmente, quer horizontalmente, os hard cases são hoje em dia todos os cases. Todos. Porque a mais clara das leis, o mais claro dos trechos legais, por exemplo, 879, a linha B, tens a obrigação de entregar a coisa vendida. Dir-se-á, qual é a dúvida disto? Bem, mas é que se um tem a obrigação de entregar, o outro tem o direito de crédito. Está bem. Qual é a dúvida disso ainda? Repare-se, é que se um tem a obrigação de entregar e o outro tem um direito de crédito, ao falarmos em direito de crédito, somos logo remetidos para o 334, abuso de direito. E no abuso de direito, que pode haver abuso do direito de crédito e de exigir a coisa comprada, e no abuso de direito temos boa-fé, bons costumes, fim económico ou social. E assim, o soft case, entre aspas, passa sempre horizontalmente, pelo menos em termos potenciais, a um hard case. Porque a mais clara das leis tem de se confrontar em termos sistemáticos com o mais obscuro dos conceitos. Isso de uma perspectiva horizontal. Ou seja, por 2 palavras, o disposto do 334 é transversal. Numa perspectiva vertical também. A mais clara das normas não levanta grandes problemas, mas um juiz lembra-se de dizer isto viola a dignidade da pessoa humana, como o professor Garcia Amado nos disse, lá com aquela história do semen, do homem que não é o marido e tal. O problema é que, quer uma perspectiva horizontal pela transversalidade de institutos como o abuso de direito,
quer uma justiça vertical pela admissão vulgar da ponderação de princípios, como seja a dignidade da pessoa humana e vontade popular, ambas presentes no artigo 1º, tudo o que é soft case passa a hard case. Pergunta-se, então porquê que os juízes não têm a noção de que tudo é um hard case? Porque não têm tempo. Então, simples quanto isso. Os juízes têm muitíssimo para fazer, têm muitos casos para resolver. Como não têm tempo, se calhar felizmente para as partes, não têm tempo de ir para o 334 de cada vez que estão a ver o 879, a linha B. Não têm tempo de ir para a dignidade da pessoa humana de cada vez que estão a aplicar uma certa norma. Estão tão pressionados com o tempo que acabam por não consciencializar o potencial de hard case em cada soft case. Em resumo, na ponderação de princípios, joga-se não uma técnica de resolver hard cases, mas uma técnica de resolver qualquer caso, pois qualquer caso potencialmente concita o sistema globalmente considerado, como nos diz, diga-se passagem, lição preciosa sobre o professor Menezes Cordeiro, ainda que com um significado diferente daquele que está aqui a referir. Quais são os dados que nós temos acerca do que a comunidade diz sobre a ponderação de princípios, sobre princípios e os limites da jurisdição? Se a comunidade portuguesa não tivesse falado sobre estas matérias, claro que cada jurista estava legitimado a tratá-las. Tinha de as tratar para resolver cada caso. Mas a comunidade falou sobre isto. E falou detalhadamente. E falou refletidamente. E falou em 4 ocasiões. E diga-se passagem que não falou a propósito de portarias de trazer por casa ou decretos de leis feitos em cima do joelho. Não. A comunidade falou sobre todos estes temas quando fez a Constituição. Depois de eleições em que 88, 89 ou 90% da população votou. Na Constituição está presente inequivocamente a comunidade. E se alguém disser, não, a Constituição pode não reproduzir exatamente o sentir da comunidade, basta perguntar, e o meu amigo é mais fiel como oráculo da comunidade do que estes 90% ou do que aquilo que resultou das forças político-partidárias da Constituinte? É que se não é mais fiel, ficamos com o menos mau. O menos mau é a Constituição, como reflexo da vontade da comunidade. A comunidade falou sobre isto em 76. A comunidade falou sobre tudo isto em 1982. A comunidade falou sobre tudo isto em 1989, sempre em sede de revisão constitucional. E a comunidade falou sobre tudo isto em 1997 e falou de uma forma categórica. Comecemos pelo primeiro artigo, 16, número 2, sobre ponderação de princípios, é importantíssimo. O 16, número 2, aparentemente nada tem a ver com esta história, entre aspas. Diz-nos, ou seja, número 2, os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que é que acontece em 76? Em 76 acontece o seguinte, uma força político-partidária, pouco interessa, na Constituinte, propõe, meu amigo, estes direitos fundamentais não podem ser só aqueles que estão na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Constituição. Têm também de ser aqueles que radicam na inviolabilidade da pessoa humana. Há uma discussão acesa e a conclusão é a seguinte. Não. Quando nós falamos em pessoa humana, logo a seguir vem a dignidade da pessoa humana em 89, diga-se passagem. Quando nós estamos a falar disso, não estamos a falar de normas. Estamos a falar de um material diferente. Não estamos a falar de normas que resolvem casos. Estamos a falar de matéria-prima com que se faz as normas. Passe a imagem culinária. As normas são bolos prontos a comer, prontos a resolver casos. Os princípios são os ingredientes. Trabalhar com ingredientes evidencia a liberdade imensa para o cozinheiro. Se se dá uma lista de ingredientes, princípio da confiança, dignidade da pessoa humana, igualdade, equidade, por aí fora. Se se dá uma lista de princípios a um juiz, ele pode fazer com essa lista de princípios, mediante as quantidades e a técnica de combinação, pode chegar a 1001 normas. E assim opta, cria direito.
Ora, nessa discussão em 76 veio-se dizer, não, normas é uma coisa, este é outro material. A fala, diga-se de passagem, é do Sr. Professor Vital Moreira. E o que é que acontece? A proposta é chumbada. E em 82, 89 e 97 é sempre chumbada. E o argumento é sempre o mesmo. Os princípios dirigem-se ao legislador. O primeiro dos princípios, que é a dignidade da pessoa humana. Os princípios não são dirigidos ao juiz. Dir-se-á, mas então o legislador fica sem dono? Não, o legislador fica com um dono, chamado eleições, 4 anos depois. Segundo, então durante esses 4 anos fica sem dono? Claro, porque se o dono tiver uma legitimidade democrática muito menor, como seja a legitimidade do Tribunal Constitucional, antes ficarmos com o legislador ter uma legitimidade democrática inequívoca do que ficarmos com o Tribunal Constitucional a guardar quem mais pergaminhos democráticos tem. Presume sempre que o guarda tem mais pergaminhos que o guardado. Não pode o Tribunal Constitucional guardar uma Assembleia da República, por exemplo. E isto corresponde àquilo que a comunidade quis. Passemos ao segundo dado desta história. Repare-se que, tendo presente a provocação do Sr. Professor Carneiro da Frada, isto não é subjetivismo historicista, não é. Eu referi, de facto, os trabalhos de 76. Mas a seguir, deitei em mão do famoso elemento atualista, sabe-se lá, enfim, seja dele o que for, do famoso elemento atualista. Em 82, 89 e 97, tudo foi reiterado. Por isso, isto não é perspectivas subjetivistas ancoradas num passado longínquo de 76. Não. Segundo dado, passamos para, agora, o artigo 2º. O que é que aconteceu com o artigo 2º? Em 1976, propõem a consagração do Estado de Direito. A tarefa cabe ao Sr. Deputado Pedro Roseta. E porquê é que o Estado de Direito é defendido como proposta a ser consagrada no texto da Constituição? É defendida com 5 pontos. Primeiro, princípio da constitucionalidade, ou seja, os atos têm de estar conformes à Constituição. Terceiro, número 3, vem a ser hoje em dia o terceiro número 3 da Constituição. Segundo, direitos liberais e garantias. Ninguém punha isso em causa também. 24 e seguintes. Terceiro, independência dos tribunais, nomeadamente relativamente ao legislador, ao governo, nomeadamente ao governo. Ninguém punha isso em causa. Embora houvesse ali um corpo um bocadinho estranho, que era o Conselho da Revolução. Mas não é por aí que o gato vai às filhosas, entre aspas, não é por aí que há problema. Qual foi a razão pela qual o Estado de Direito foi chumbado? E é importante sublinhar este ponto. A consagração do Estado de Direito foi proposta em 76 e foi chumbada. Foi pelo seguinte, é que o Sr. Professor Pedro Roseta diz, coerentemente, que o direito, em Estado de Direito, na expressão Estado de Direito, a palavra direito inclui os princípios jurídicos civilizacionais extra-legais, além da lei. E é por causa deste 5º ponto, pelas reações da maioria da Assembleia Constituinte, que o Estado de Direito é recusado. Em 82, só em 82, na primeira revisão constitucional, é que o Estado de Direito entra na Constituição, mas entra completamente transfigurado, Sr. Professor Carneiro da Frada, com uma palavrinha: democrático. Estado de Direito foi chumbado, o que é aceito? Estado de Direito democrático. E o que é dito acerca da justificação? É simples. O Estado de Direito é muito perigoso, pela vagueza axiológica da palavra direito. Cabe a cada juiz preencher o conceito de direito. Então o legislador vem adjetivar Estado de Direito com uma palavrinha mágica. Faz toda a diferença. A palavrinha é democrático. Esse direito é um direito democrático. E o direito democrático é, grosso modo, a lei. Terceiro ponto. Peço desculpa. Quanto ao artigo 2º, não houve alterações após 82. Terceiro grande dado é a história do artigo 203. O que acontece com o 203? O 203 vai a plenário em 76. O 203 diz-nos que os tribunais são independentes, essa parte não é problematizada, e apenas estão sujeitos à lei. O que é que se propõe em 76? Propõe-se, isto de lei, e a discussão é nítida, lei é demasiado restritivo, nós temos de ter aqui válvulas de escape.
temos de admitir princípios jurídicos, temos de olhar à vontade da comunidade. Tudo expressões lá acerca da história do 203. E o que é que acontece? Propõem coerentemente que, em vez de lei, se diga lei e direito. Os tribunais são independentes e apenas são sujeitos à lei e ao direito. Tudo muda novamente. Tudo muda. Porquê? Porque cada juiz teria ocasião de ter... Teria ocasião? Não. Teria o dever de preencher a palavra direito. Tal como na versão de 82 do Estado de Direito, teria o dever de preencher direito em Estado de Direito. E o que é que acontece ao acrescento? É chumbado. E é chumbado já agora, é chumbado em 1976, é chumbado em 1982 e é chumbado em 1989. Sempre com o mesmo, grosso modo, o fundamento da recusa é o seguinte. Primeiro ponto. Nós fizemos o 25 de Abril para instaurar a democracia em Portugal. Democracia é o povo a mandar. Não é a magistratura a mandar, nem a academia a mandar. É o povo a mandar. Para o bem e para o mal. Primeiro argumento. Segundo argumento, muito importante. É aquilo que o Sr. Professor Garcia Amado nos disse hoje de manhã. E o Sr. Professor José Lamego também nos disse hoje de manhã. É o exemplo chocante da Alemanha nazi. O que é que acontece? Há um homem na Assembleia Constituinte que levanta o problema. Vem dizer-nos, nós não podemos ter o juiz a densificar, a preencher conceitos indeterminados tão vagos, tão abrangentes, tão transversais, ainda para mais na Constituição, com implicações brutais na validade de atos infraconstitucionais, não podemos ter o juiz a preencher o conceito de direito. Porque na Alemanha nazi isso é o que foi feito. A Alemanha nazi era um direito principialista, era um direito axiologista, era um direito jurisprudencialista, para usar a expressão cada vez mais conotada com a escola de Coimbra. Este era o direito nazi, com exemplos claríssimos. Um exemplo é o artigo 1º do Código Penal. É punido aquele que pratica um ato qualificado como crime e é punido aquele que violar o são sentimento do povo. Mas o que é isso, são sentimento do povo? Algum legalista, algum kelseniano, algum formalista, algum penalista de matriz kelseniana se atreveria a usar uma expressão destas num ramo de direito tradicionalmente sujeito à lei? Talvez nenhum. Aquilo não era positivista legalista, aquilo, entre aspas, a Alemanha nazi. E esse deputado, o Sr. José Luís Nunes, diga-se passagem, o segundo deputado com mais presenças no Diário da Assembleia Constituinte, o Sr. José Luís Nunes diz-nos também aquilo que o Sr. Professor Garcia Amado nos lembrou hoje. Não eram só os académicos que estavam com Hitler. Muitos académicos. Eram também muitos juízes. Poderão os senhores presentes dizer, essa é a posição do Sr. Professor Garcia Amado. Ou agora é a posição do Sr. Professor Garcia Amado, professor catedrático de León e de um aprendiz, um marchante lá de Lisboa. Mas não. O problema é que isto foi reconhecido pelo Conselho Parlamentar Alemão em 48-49. Este é o grande problema. O que é que acontece em 48-49? Em 48-49, discute-se, em 48, peço desculpa, discute-se se os tribunais alemães deviam estar sujeitos apenas à lei ou à lei e à consciência. E vem-se dizer o seguinte, trabalhos preparatórios da Constituição Alemã. Aqui sim, o Sr. Professor Carreira da Frada tem razão em acusar-me de subjetivismo, ainda para mais transfronteiriço. Repare-se, vem-se dizer, não. Os juízes alemães, muitos deles estavam com Hitler. Se nós pomos aqui e à sua consciência, estamos a abrir as portas, não propriamente a nazismo, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Mas repare-se, se os conceitos vagos, principialistas, acoitam o pior que pode existir, nazismo, também pode acoitar muitos outros males menores.
Por isso eles tiveram medo da magistratura alemã. Então, como é que ficou este artigo? É o artigo 97, número 1, da Lei Fundamental, hoje em dia, a Constituição Alemã. Como é que ficou este artigo 97, número 1? Ficou igual ao nosso 203. Os tribunais apenas são sujeitos à lei. Foi chumbado a consciência. E repare-se, a história não acaba aqui. Eu estou-me a referir a este argumento porque este argumento é muito, muito, muito importante naquilo que foi decidido em 76 e que foi reafirmado em 82, 89. E após o artigo 3 já vem a seguir em 97. O que é que acontece? Quando outra comissão parlamentar está a tratar dos limites do legislador, não está a tratar dos poderes do juiz, está a tratar dos limites ao legislativo, e é o 20, número 3, que aqui manda. O que é que acontece aí? Vem-se dizer, bem, a primeira havia uma... Enfim, o legislador não podia estar só preso à Constituição. Porquê? Os senhores reparem, se a propósito do 97 se veio dizer os juízes são perigosos e então não podemos dar por consciência, eles também estavam escaldados com o legislador que tinha feito o artigo 1º do Código Penal, por exemplo, e que tinha alterado o sistema jurídico de Weimar. O BGB, com preenchimentos abusivos, como nos lembrou o Sr. Professor José Lamego, preenchimentos abusivos, mas possíveis, de cláusulas gerais. Então, se por um lado eles desconfiavam dos juízes, não admitiram a consciência no 97. Mas, por outro lado, também desconfiavam do legislador nazi, de Hitler. Então, o que é que fazem? Vamos aqui no artigo 20, número 3, dizer o legislador, os tribunais estão sujeitos à lei e ao direito. Dirão os senhores presentes nesta sala, está a ver, afinal, aqui não é um positivismo lá para as bandas da Alemanha nazi. O 20, número 3, abre as portas, escancara as portas, com a palavra direito dirigida aos tribunais. Não! A história é muito diferente. São pouquíssimas pessoas que trabalharam os textos preparatórios da Constituição Alemã. São pouquíssimos. Isto foi medido por um grande constitucionalista alemão, Georg Neuner. Talvez haja uma senhora que tenha tido paciência de tratar a sério desta coisa, chamada Birgit Hoffmann. É medido pelo professor Neuner. O que é que aconteceu? Isto é interessantíssimo. O que acontece é o seguinte. Quem apresenta a fórmula Lei e Direito é um deputado chamado Dehler. E esse deputado Dehler apresenta esta fórmula não a considerando contrário ao 97. E esse deputado Dehler tinha intervindo em, salvo erro, 46, logo a sair da guerra, na Constituição Bávara. E o que é que ele tinha defendido? Tinha defendido a consagração da consciência como aplicável pelos tribunais, como critério de decisão dos tribunais. E Dehler, nos trabalhos preparatórios da Constituição Bávara, diz o seguinte, interessantíssimo. Meus amigos, vamos aqui pôr um travão à lei com a consagração da consciência do juiz. Mas, este ponto é importantíssimo, mas a consciência só é relevante dentro da lei. Dentro da lei. O que é que isso significa? Tendo presente o tema e a lição do Sr. Professor José Lamego, o que isso significa é que a Constituição alemã consagra um tribunal constitucional apenas legislador negativo, cassatório. Porquê? O 97 diz-nos, juízes, só a lei. O 20, número 3 diz, mas nem todas as leis. Porque dentro das leis temos de admitir, agora não há fórmula consciência, mas há fórmula direito. E assim, o 97 e o 20 são conciliáveis. O que significa, explicite, é que o 20, número 3, não consagra a famosíssima Rechtsfortbildung, que é o desenvolvimento do direito para além da lei. Ou seja, a palavra direito, no 20, não acresce, não acrescenta normas às normas legais. A palavra direito subtrai normas às normas legais, aquelas que violam o direito moral, etc.
Esta história não é tratada, grosso modo, pela doutrina alemã. Porquê? Provavelmente porque a doutrina alemã seguiu as diretrizes metodológicas do Arendt dos anos 30. E o Arendt dos anos 30 era desbragadamente objetivista atualista. Porquê? Porque o Arendt dos anos 30 está próximo de Hitler. E então quer fazer um favor ao chefe. Qual é o favor ao chefe? Atualizar o direito burguês oitocentista, o BGB, por exemplo, 1894, atualizá-lo à luz de quê? Nomeadamente do programa do Partido Nacional Socialista. E isso era feito como? Por uma interpretação objetivista atualista. Hoje em dia, pacificamente considerada um grande bem metodológico. O objetivismo atualista serviu para abastardar o BGB, por exemplo, o direito de Weimar, o direito burguês oitocentista, abastardando, encontrando nas mesmas fórmulas legais, mesmo, eventualmente, para além das molduras semânticas das palavras, encontrando lá qualquer coisa como o programa do Partido Nacional Socialista Alemão. Ou seja, regressemos a Portugal. Um dos argumentos para que no 203 tenha ficado apenas a palavra lei é precisamente este. É um argumento histórico comparado. Vamos ter cuidado com fórmulas abertas, porque na Alemanha deram para o torto. E sublinho este ponto. Isto é dito não pelo Sr. Professor Garcia Amado ou por mim. Isto é dito pelos trabalhos preparatórios da Grundgesetz. Quase a terminar, Sr. Desembargador Paulo Guerra, o que é que acontece em 82 e 89 com o artigo 203? Exatamente o mesmo. Tenta-se sempre que haja um campo de ponderação de princípios para os juízes. E é sempre chumbado. Quarto dado, artigo 3º, número 2. O 3º, número 2 diz-nos, densificando o Estado de Direito Democrático, vem usar a palavrinha lei. Peço desculpa. 3º, número 2. O facto de eu estar a ir à Constituição Portuguesa evidencia o caráter paroquial da exposição. Não fosse ele paroquial, estaríamos a falar de Alexia, etc. Artigo 3º, número 2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se, repare-se essa ponta final, e funda-se na legalidade democrática. Legalidade democrática. O que é que acontece em 76? Já devem estar a imaginar, os senhores presentes. Propõe-se. Não, legalidade democrática, não. Deve estar lá a mesma forma do 203. Foram coerentes. A mesma fórmula. Deve lá estar lei e direito. Foi votado. Nós estamos a falar de votações pelos nossos representantes sucessivamente. O que é que acontece? Lei e direito. É chumbado. E o que é que acontece em 82? O mesmo. Pega-se o 3º, número 2. Pretende-se alterar a legalidade democrática para pôr lei e direito. Chumbado em 82. O que é que acontece em 89? Chumbado em 89. O que é que acontece em 97? Pertinho de nós. Chumbado em 97. Sempre chumbado. Mas que dúvidas existem não é acerca de posições pessoais de quem fala em cada momento. É que dúvidas existem acerca da vontade comunitária de consagrar o positivismo legalista exclusivo, fechado, rígido. Perguntar-se-á, mas porquê é que isto não é falado? Eventualmente não é muito falado. Estamos na presença do Sr. Conselheiro Vítor Gomes, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Uma das pouquíssimas pessoas que em Portugal falou durante estes 40 anos sobre esta história do 203, etc., é um conselheiro jubilado do STA. O Sr. Conselheiro Almeida Lopes, aqui fica, tem problema, enfim, está com problemas de saúde, um acidente de viação, mas aqui fica a homenagem, foi das primeiras pessoas a tratar deste problema. Conselheiro do STA. Mas porquê é que não há mais conversas sobre isto? A suspeita é que, tal como os juristas alemães, estamos tão embevecidos com o objetivismo atualista que esquecemos da história. Da história recente ou da história mais afastada, consoante a genealogia de cada conceito.
A lição da história é-nos apresentada pelo Sr. Professor Menezes Cordeiro. Claro que em contextos diferentes, mas a lição fica. Temos de ir à história. E esta história é talvez surpreendente. Porquê que isto não foi mais trabalhado? Não é só pelo subjetivismo. Há também aqui não é só pelo esquecimento do subjetivismo. Repito que também leva a doutrina alemã a não tratar disto. De resto, há grandes senhores alemães que nem tratam do tal artigo 97 incómodo. Só tratam do 20 número 3, cómodo, para os juízes e para os académicos. Por exemplo, o professor Canaris. O professor Canaris não fala do 97. Só fala do 20 número 3. Há outro argumento, há outra explicação para isto em Portugal. É que houve talvez um conflito negativo. Os publicistas não tratam em regra, os homens da Constituição não tratam em regra das fontes do direito. E como não tratam das fontes do direito, não fazem o cruzamento, se calhar não fizeram o cruzamento entre o 203 e o tema fontes do direito. E os privatistas tratam das fontes do direito. Tradicionalmente, os homens de introdução ao estudo, onde se estuda fontes do direito, são, em regra, privatistas. Mas os privatistas têm frequentemente uma certa alergia, se me permitem a expressão, à Constituição. Então há aqui um conflito negativo. Nenhum dos dois fez o cruzamento do tema fontes de direito com o 203. Dirão os senhores, então o meu amigo é uma luminária, conseguiu fazer esse cruzamento. Não, não sou luminária, eu tropecei nisto. Tropecei nisto há uns 18 anos, mas enfim, tropecei e depois fui ficando no tropeção e fiquei surpreendidíssimo com aquilo que ia encontrando enquanto estava no chão, de tão eficaz foi o tropeço. Termino. Quais são as respostas da comunidade acerca da ponderação de princípios? Tendo presente a pergunta de uma magistrada, não sei se está presente, mas quais são as alternativas à ponderação de princípios? As alternativas dependem de quem a comunidade quis que tratasse disto. Quem é que a comunidade quis que tratasse disto? O legislador. Aquilo a que nós assistimos é uma deplorável, se permite, uma tíbia é uma palavra 7.500 para cobarde, mas enfim, uma tíbia atitude do legislador que frequentemente para agradar a vários grupos de pressão, usa conceitos indeterminados, fórmulas compromissórias e passa a batata quente a quem? Ao juiz. O legislador não faz o que deve, que é decidir, optar entre caminhos da comunidade, e passa a batata quente a quem não tem os meios administrativos de conhecimento da comunidade para bem decidir. Ficam todos mal na fotografia. O legislador abstém-se de fazer o que deve e os juízes entram por terrenos onde não podem entrar. Não estão habilitados a isso, em termos de máquina administrativa ao seu serviço. Cada juiz do Supremo não tem espaço para convocar grupos de interesses, para ouvir associações sindicais, associações patronais, etc., e bem decidir acerca de uma certa norma. Dirão os senhores presentes, não, mas o juiz nunca decide acerca de normas. Decide. O juiz decide acerca de normas gerais e abstratas para resolver um caso concreto à maneira do artigo 10º, número 3. O facto de uma norma geral e abstrata ser gizada, construída, inventada por um juiz para um caso concreto, não significa que ele está a trabalhar com equidade. Não. É para o caso concreto. Mas o juízo é da justiça geral e abstrata. É o que nos diz o 10º, número 3. Por isso é que o 10º, número 3 é inconstitucional. Quando foi feito, em 66, e com isto termino, já passei a hora ou não? Peço desculpa. E com isto termino, o 10º, número 3, quando foi feito, a consagração da boa-fé num 334, num 227, num 437, num 762, num 239, reticências, quando isso foi consagrado, até a equidade, não havia qualquer problema, porque em 66 estava em vigor a Constituição não positivista por excelência, que é a Constituição de 33, com o artigo 4º. Vem dizer que há sujeição ao direito e à moral. Claro que nesse âmbito pode ser feito um Código Civil que fala da boa-fé ou que fala da norma que o intérprete criaria. Mas o mundo em Portugal mudou, e mudou precisamente por aquilo que o Sr. Professor Carneiro da Frada nos disse. O relativismo assentou arraiais,
Esse relativismo é terrível porque é um absolutismo disfarçado de relativismo e a única maneira de vivermos todos numa comunidade é procurar o máximo denominador comum, que é a democrática lei. Peço desculpa dos minutos em que me excedi. Obrigado a todos os presentes.